Oi, gente, boa noite a todos, graça e a paz do Senhor Jesus. Terça-feira, dia 16 de março, estamos dando início a mais um devocional da juventude. Um devocional ainda um pouco diferente, né? Eu estou aqui no aconchego do meu lar, e vocês estão aí na casa de vocês, mas nem por isso a gente vai deixar de estar fazendo a obra, amém? Hoje a gente vai tratar de um tema relacionado a missões. Para quem não lembra, esse mês nós estamos falando sobre missões. E o nosso tema de hoje vai ser Enquanto houver liberdade, proclame. E a nossa devida está lá em Atos 28, 31. Amém? Tenho certeza que vai ser uma bênção. Não desvie a sua atenção. Nós vamos ter muito louvor, agradecimentos, muitas orações e o principal, a palavra do Senhor Jesus Cristo. Tenho certeza que Deus tem algo preparado para você nessa noite. Amém? Faça da sua casa, junto com a sua família, um local de adoração ao Senhor. Mesmo que a gente não esteja num templo, mas que a gente venha estar em um só pensamento para louvar ao Senhor, amém? Vamos dar início ao nosso devocional orando. Curve sua cabeça aí onde você está e oremos. Santo Deus, Pai eterno, graças te damos, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos concede, Pai, de estar reunidos, Senhor, em pensamento, Senhor, para louvar e agradecer o Teu nome, Pai. Obrigado, Pai, pela vida de cada um que está nesse momento, tirando um pouco do seu tempo, Pai, dedicando a ouvir essa live, a estar compartilhando, Deus, para que pessoas venham ouvir e aprender mais a Tua palavra, Deus. Queria te pedir que o Senhor viesse visitando a cada um deles, Senhor, e venha suprindo todas as necessidades, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, se fazer presente nesse curto momento que a gente vai passar aqui, mas que a Tua presença, Pai, venha nos encher cada vez mais de Ti, Pai. Ser conosco com tudo que vai acontecer aqui, no nome de Jesus, amém. Vamos louvar o Senhor? Graças a Pai, gente, boa noite a todos. Estamos aqui mais uma terça para louvar o Senhor. Onde você estiver aí na sua casa, faça desse momento um momento de adoração ao Senhor, amém? Nesse mês a gente está falando sobre missões, e esse hino que a gente vai louvar agora fala um pouco sobre isso. Sobre uma indiferença que infelizmente ainda existe, onde a gente vê pessoas aí que vivem jogadas, esquecidas, onde o nosso papel é levar para elas consolo, a todo tempo, amém? Vamos louvar o Senhor? O sofrimento do perdido me incomoda
Se você quiser ficar de pé nesse momento na sua casa, pode pular, pode dançar, tudo para a honra e glória do Senhor. Vamos fazer desse momento um momento de adoração intensa, amém? Agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Sou de Deus, sou de Cristo. Amém. Glórias a Deus por todos os louvores. Estamos de volta. Nesse momento eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 5. Eu queria ler só um versículo. O versículo 1. Gálatas 5, 1. Amém? Diz assim: para a liberdade que foi Cristo que nos libertou, permaneceis, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. E como eu falei no início, o nosso tema de hoje é: enquanto houver liberdade, proclame. Devemos aproveitar todas as oportunidades que Deus nos dá para levar o Evangelho. Existem muitas pessoas que necessitam ouvir as boas novas. A gente tem o privilégio de morar num país onde existe uma facilidade ainda, né? Uma facilidade de se ouvir o Evangelho, de se ouvir falar de Cristo através das Escrituras, ou até mesmo de tantas outras formas.
E existem pessoas que não têm essa mesma liberdade que a gente. Então, enquanto a gente ainda tem essa liberdade, precisamos aproveitar. Não só para se edificar, mas também para levar uma palavra de edificação para cada pessoa. Amém? Nesse momento, vamos assistir um vídeo. Interessante, né, o vídeo. E você, tem sido uma igreja que contagia? Você tem sido uma pessoa que tem levado a sua energia adiante, tem irradiado pessoas? A gente precisa ser isso. Assim como diz a palavra do Senhor, sal da terra e luz do mundo. Onde a luz chega, existe uma grande claridade e a escuridão sai. A partir do momento que o Evangelho chega na vida dessas pessoas, através do nosso esforço de levar o ídolo do Senhor, muitas vidas são salvas e são resgatadas, assim como diz a palavra do Senhor, para o reino do Filho do seu amor. Nesse momento eu queria fazer uma oração pelos jovens, que o Senhor também venha nos encorajar e nos dar força para fazer também esse trabalho árduo, que é o trabalho de missões. Quem vai estar fazendo essa oração pelos jovens é a nossa irmã Amanda Melo. Olá, jovem, a paz do Senhor. Eu quero te deixar para a meditação 1 Timóteo 4,12, que diz assim: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. E também lá em Provérbios 20:29, que diz assim: a beleza dos jovens está na sua força. Isso mesmo, jovem, sua beleza está na sua força. Não perca essa oportunidade, aproveite, seja um exemplo por onde você passar. Quantos de nós queríamos poder voltar no tempo, lá na nossa juventude, e poder fazer diferente? E você está podendo, você foi escolhido do Senhor para poder estar fazendo essa diferença. Então aproveite. Não perca essa oportunidade. Vamos orar? Vamos orar agora por você e por todos os jovens do mundo inteiro, tá certo? Vamos lá. Assim oremos. Senhor Deus, nosso Pai, obrigada, Jesus, por esse momento, Senhor Deus. Queremos, Deus, te entregar nesse momento, Senhor, todos os jovens, Senhor. Todos os jovens que estão aqui nesse momento, Senhor, assistindo aqui este vídeo, Senhor Jesus, assistindo aqui essa live, Pai. Ó Jesus, esteja com cada um, Senhor, vem dando, Senhor, sabedoria, Senhor, discernimento, Senhor Jesus, para cada um deles, Senhor, mostrando para eles, Deus, o quanto, Senhor, eles são fortes e podem fazer a diferença, Deus, o quanto, Senhor, Tu os escolheste, Pai, para estar na posição em que eles se encontram nesse momento, Senhor, para que eles possam ser sal e luz aqui neste mundo, Deus. Ajuda, Senhor, a superar, Senhor, as tentações, Senhor Jesus, a vencer, Senhor, as tentações e o pecado, Senhor, para que eles se desviem, Senhor, de tudo, Senhor, que o inimigo querer colocar na mente, Senhor, e no coração
deles, Senhor, que eles possam ser mais fortes, Deus, mais fortes em Tua palavra, Senhor, e poder resistir, Senhor, às armadilhas de Satanás, Pai, para que eles nunca se esqueçam, Senhor, da Sua força, Senhor, da força que o Senhor depositou em cada um deles, Senhor Jesus, e que eles podem, Senhor, que eles podem sim, Senhor Jesus, usar essa força, Deus, para fazer a Tua vontade, Deus, para cumprir a Tua missão que Tu designou, Pai, de ir fazer discípulos, Jesus, em todas as nações, Senhor Jesus, que eles possam, Senhor, entender, Deus, que eles são jovens, são apenas jovens, mas para Ti, Deus, eles são grandes jovens, e eles podem, Deus, eles podem sim ser exemplo por onde eles passarem, Deus. Ajuda, ó Deus, ajuda eles a buscarem mais intimidade contigo, Deus, para que a fé deles seja renovada a cada dia. Sabemos, Deus, que a caminhada ela é difícil, Senhor. Ela é, Senhor, porventura pode até ser cheia de dores, Pai, mas contigo, Deus, ao lado deles, eles vão vencer, eles vão continuar a caminhada, Senhor Jesus, e vão poder ser bons exemplos, Deus, por onde eles passarem e assim fazer discípulos para Ti, Jesus. Então, Deus, abençoa cada um deles, Senhor Jesus. Abençoa cada um, Senhor. Realiza os desejos dos corações de cada um, Senhor Jesus, segundo o vosso entendimento, Deus, e que tudo, Senhor, tudo venha a ser para a Tua honra e glória, Jesus. Abençoa também a família de cada um, Deus. Se há algum jovem, Deus, que ainda não Te conheça, Deus, vem trabalhar, Senhor, no coração dele, Senhor Jesus, na sua mente, Deus, para que ele, Senhor, Te reconheça, Senhor, para que ele seja quebrantado por Ti, Jesus, e possa, Senhor, Te receber, Deus, em seu coração, Deus, que ele possa Te reconhecer como um único e verdadeiro Salvador, Jesus, que é o que Tu és, Deus. Ó Deus, eu Te agradeço, Senhor, por esses jovens, Pai. Eu Te agradeço e Te peço, Deus, que o Senhor possa os revestir, Deus, com a Tua armadura, Jesus, porque eles precisam, Deus, eles vão precisar para poder resistir ao diabo, Pai. Eles vão precisar da Tua força, Deus. Então os reveste, Pai, os reveste com toda a Tua força, Jesus, para que eles possam suportar, Deus, suportar as artimanhas, Jesus, os problemas que vierem, Senhor, as adversidades, Deus, que eles possam dizer não para o pecado e sim a Tua palavra, Jesus. Que eles possam, Senhor, Te obedecer, Deus, e viver a Tua palavra, Jesus. E assim Te entregamos, Senhor, esta oração, na certeza de que Tu farás, Senhor, o melhor para esses jovens, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Estamos de volta, graças a Deus por tudo. Queria que você pedir a você que você abrisse sua Bíblia mais uma vez, lá no livro de Isaías, capítulo 6, e o versículo 8. Isaías 6, versículo 8, que diz assim: Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Diante desse texto aqui, eu queria perguntar: o que você tem feito em prol de missões? Hoje a gente tem uma facilidade muito grande em relação à tecnologia. Acredito eu que todo mundo que tem um celular hoje em mão, Android, tem uma Bíblia nele. A facilidade é muito grande. E estima-se que existem mais de 2.000 traduções. E 20% disso o pessoal ainda vem trabalhando e tentando fazer para mais povos, para mais pessoas, para que essa palavra venha a ser levada. E eu tenho certeza que, assim como eu queria fazer uma pergunta nesse momento a você. Você aceitou Jesus como Salvador? Acredito que todo mundo sim, a certeza da salvação a gente tem. Mas ao mesmo tempo eu queria perguntar a você, e o seu ID? Você tem aceitado
Assim como diz lá na palavra do Senhor, portanto, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. É muito fácil, às vezes, a gente... Não é o nosso problema, né? Como a gente cantou a música no início, que a gente está tão acomodado com tantas coisas que acaba esquecendo do próximo. Devemos nos importar, não devemos ter essa indiferença. Temos que seguir adiante e ajudar. Existem pessoas que realmente precisam da nossa ajuda. Amém? Boa noite, meus irmãos, a paz de todos. Bom, hoje eu quero agradecer pela saúde do meu filho. Ele passou umas semanas com um resfriado muito forte, mas graças a Deus ele está bem, já está tudo tranquilo. E também quero agradecer pelo trabalho do meu esposo. Ele passou uns dias difíceis no trabalho, houve uns cortes, umas alterações de horário, mas graças a Deus o Senhor não permitiu que ele perdesse o emprego e ele permanece lá. E também quero agradecer ao Senhor que Ele tem nos dado força, tem dado força à liderança dos jovens, para mesmo dentro de toda essa situação que a gente não pode se encontrar, mas fazendo os devocionais online, nós estamos conseguindo nos manter conectados e que o Senhor continue nos abençoando. Graça e paz, irmãos, mais uma terça-feira aqui com vocês. Gostaria de agradecer a Deus, primeiramente, pela misericórdia que Ele tem por nós, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, também pelas lutas diárias, e agradecer também a toda a juventude que vem participando e que sempre está aqui conosco nas terça-feiras. Que Deus abençoe a todos e toda a sua família. Um grande abraço. Amém. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você tá passando e manda te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você tá aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Amém? Estamos de volta. Nesse momento a gente vai louvar um hino que ele fala sobre cura. A gente está passando por um momento de dificuldade com essa pandemia e a única coisa que devemos pedir ao Senhor é que Ele venha nos livrar e venha nos proteger e nossas famílias de todo mal. Amém? Você pode não conhecer essa música, eu queria que você nesse momento em sua casa fechasse os seus olhos e fizesse dela uma oração.
sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Me cura, Senhor, me cura, Senhor, manifesta em mim as tuas obras. Vem, Jesus, te peço agora. Me cura, Senhor, me cura, Senhor. Eu creio, me cura, Senhor. Em teu manto me agarro e recebo o poder. Por tua ordem me liberto, correntes não vão me prender. Toca agora os meus olhos, põe teu barro curador. Chame agora o teu nome, me levanta, Senhor. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Me cura, Senhor, me cura, Senhor, manifesta em mim as tuas obras. Em Jesus te peço agora. Me cura, Senhor, me cura, Senhor. Eu creio, me cura, Senhor. Graça e paz, amados. Estou aqui com a incumbência de trazer uma mensagem da parte do Senhor para as vossas vidas. E nós vamos meditar como texto base lá em Atos capítulo 28, verso 31, que fala assim: pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Amados, o que me chamou mais atenção nesse texto de Atos capítulo 28, verso 31, foi que, embora que o texto fala que Paulo estava pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum, na verdade, Paulo estava preso. Na verdade, Paulo estava preso em domicílio já fazia 2 anos. Se nós formos ler esse capítulo e esse verso isoladamente, nós vamos entender que Paulo talvez estivesse pregando pela cidade de Roma, em uma das suas viagens missionárias, tranquilamente. Mas na verdade ele estava em prisão domiciliar e custeada por si próprio, né? Se a gente pegar aí os versos anteriores, o capítulo 28, por exemplo, verso 16, vamos ver que apesar de Paulo estar ensinando e pregando o evangelho livremente, ele estava preso. Vamos ler
O que é que diz lá em Atos capítulo 28, verso 16? O 16 fala assim: E logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao general dos exércitos, mas a Paulo se lhe permitiu morar por sua conta com o soldado que o guardava. Então, o capítulo 28, verso 16, vai nos mostrar que Paulo realmente ele estava preso, né? Os presos foi entregue ao general e Paulo ainda permitiram ele, mas por sua conta própria, estar com um soldado. Sabe, o tema dessa mensagem é: enquanto houver liberdade, proclame, né? Proclame o Evangelho, proclame Cristo, proclame as boas novas do Senhor. O mais interessante de tudo é que, e mais chama a atenção, é que Paulo, mesmo estando preso, mesmo estando sobre perseguições, estando com a sua liberdade, como podemos dizer, de forma restrita, onde ele não podia sair pela cidade, não podia sair pregando o Evangelho livremente, né? Mas esse verso 28, capítulo 28, esse verso 31, quando fala que ele pregava o reino de Deus, ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum, se refere porque mesmo ele estando preso em domicílio, ele continuava pregando a verdade. Apesar de sua carne, o seu corpo estar preso em um imóvel, em um lugar, uma casa ou uma pousada, podemos dizer assim, Paulo ele não estava preso na sua mente, ele não estava preso nas suas palavras, ele não estava preso nas convicções do Evangelho, daquilo que Cristo queria que ele pregasse. E a gente pode confirmar isso lá em Atos, capítulo 28, verso 23. No 23 fala assim: E havendo-lhe eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele a pousada, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus e procurava persuadi-los à fé de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas, desde pela manhã até a tarde. Então a gente pode ver que, mesmo Paulo estando ali, numa prisão domiciliar, sendo bancada com seus próprios recursos, não podendo assim estar livremente saindo por aí para pregar o Evangelho, como nós podemos pregar hoje, ele não deixou de pregar o Evangelho. Ele continuou pregando o Evangelho das boas novas, da salvação. A gente sabe que nós estamos vivendo um período de pandemia, estamos vivendo um período muito difícil no mundo. Hoje a igreja está restrita, não pode se ter os cultos livremente como se tinha antes, por causa dessa pandemia da Covid-19, né? Ou conhecido como coronavírus também. Mas, amados, nós precisamos aprender assim como Paulo. Apesar de estar sob prisão domiciliar, Paulo continuou pregando o Evangelho, levando as boas novas da salvação. Paulo continuou atendendo todos aqueles que o buscavam, porque foram 2 anos em que Paulo estava preso em Roma e ele continuou pregando o Evangelho, e todos aqueles que o procuravam, ele sempre estava atento a recebê-los, para poder tirar suas dúvidas, questionamentos e trazer o melhor entendimento da fé em Cristo, do que era a lei mosaica, dos profetas, as mensagens dos profetas e a fé em Cristo. O que é que nós podemos aprender com tudo isso? Nós aprendemos que, assim como Paulo, nós devemos continuar pregando o Evangelho.
mesmo em meio a essa pandemia, mesmo em meio a dificuldade, mesmo em meio a esses decretos. Talvez a gente não consiga fazer culto no horário que era anteriormente, porque o decreto do governo estabeleceu algumas regras que com isso não se pode ter cultos dentro desses horários. Mas assim como Paulo, ele teve estratégias para continuar pregando a palavra de Deus. E olha que Paulo não colocou empecilhos, ele continuou pregando. Da mesma forma, nós precisamos aprender e pôr em prática esse tão grandioso ensinamento da vida de Paulo como prova viva na sua própria vida. Talvez nós muitas das vezes colocamos dificuldades para fazer uma ação missionária, para fazer aquilo que Deus quer em nossas vidas, e muitas das vezes nós estamos, na verdade, presos em nós mesmos. Na verdade, muitas das vezes nós não temos nenhum tipo de dificuldade, assim como Paulo teve, de estar encarcerado dentro de uma própria casa. O que nós podemos aprender é que muitas das vezes existe uma prisão, sendo que não é uma prisão física, às vezes é uma prisão mental, às vezes é uma prisão em que nós deixamos de levar o Evangelho, não porque nós estamos restritos ou presos em domicílio, assim como Paulo, mas nós estamos presos em nós mesmos, nas nossas vaidades, nas nossas escolhas. Muitas vezes nós escolhemos aquilo que é propício a nós mesmos e não é propício ao Evangelho de Cristo. Mas que nós possamos aprender, assim como Paulo não teve prisão que o segurou. A gente vê que seu corpo estava preso a um determinado lugar, mas sua mente, ela continuava livre. É por isso que o verso 31 vai falar que ele estava pregando e ensinando com toda a liberdade sobre as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo e ao seu reino. Com isso tudo nos mostra que a maior das prisões não é a prisão física, terrena, material, como uma casa ou um lugar, uma prisão em si. Mas a pior prisão é a mental, é a psicológica. Que nós possamos colocar como aplicabilidade em nossa vida essa palavra tão abençoada, esse exemplo de fé e de propósito. Porque Paulo, de fato e verdade, ele entendia o que eram missões. Paulo entendia para que ele foi chamado e por que ele foi chamado. Paulo, de fato, entendia a sua missão. Foi por isso que ele não hesitou em momento nenhum, porque ele sabia quem servia. Que essa palavra possa servir de crescimento espiritual na minha e na sua vida. Que nós possamos poder ser assim como Paulo, agir como Paulo, ter as mesmas características de Paulo quando vier situações como essa. Mesmo em meio a essa pandemia, o Senhor te chama a pregar, a proclamar o Evangelho da salvação, o Evangelho da transformação, o Evangelho da esperança, o Evangelho do novo nascimento, o Evangelho da fé, o Evangelho do renovo. Tudo isso nos traz um aprendizado. Que de fato nós possamos aprender. Que assim como Paulo fez, nós possamos fazer. Talvez hoje você não possa sair nas ruas em determinado horário pregando o Evangelho, mas vai existir algum outro tipo de horário que você vai poder pregar o Evangelho. Então nós temos que usar estratégias, é o que Paulo vai nos mostrar, com a sua praticidade. Se ele não podia pregar livremente pelas cidades de Roma nesses 2 anos, mas ele pode pregar a todos aqueles que o procuravam.
Paulo pôde continuar levando o seu objetivo, que era levar o Evangelho. Era a sua tão grandiosa obra missionária que foi dada por Cristo. E por isso que nós sabemos que Paulo é o maior missionário que nós temos como maior exemplo para nossas vidas. Eu fico muitas das vezes a pensar que qual é a nossa dificuldade? Qual é a tua dificuldade? Eu não sei qual é, mas nós sabemos que existe um Deus que é maior do que todas as dificuldades, que é um Deus que ele está conosco lado a lado. Foi por isso que Paulo não temia o que lhe acontecesse. Ele continuou pregando livremente, mesmo estando preso, acerca do reino de Deus. Em todas as situações em que se precisava falar do reino e sobre qualquer assunto que era preciso, Paulo estava sempre pronto e apto. E mesmo assim, devemos ser eu e você, devemos estar sempre prontos e aptos a pregar o Evangelho. Se não der no horário que está tendo restrição, a gente pode pregar em outro horário. A gente pode pregar no trabalho, a gente pode pregar na faculdade, a gente pode pregar no posto de gasolina, quando nós vamos abastecer o veículo. Nós podemos pregar àqueles que também nos procuram. A gente pode pregar aproveitando as pessoas que estão passando por dificuldades espirituais e que você percebe com a visão espiritual que elas estão precisando de uma palavra, de um abraço. Muitas vezes, meus irmãos, nós vamos pregar até com um abraço. Um abraço às vezes fala muito mais do que palavras. Então, existem inúmeras formas de nós pregarmos o Evangelho. Hoje nós temos a internet, temos as redes sociais, temos o Facebook, Instagram, o WhatsApp. Você pode copiar um versículo da palavra de Deus e divulgar através do WhatsApp, no seu status, no privado das pessoas, em grupos. Você pode colocar no Instagram, você pode colocar no story do Facebook, do Instagram também. Então, assim, não temos desculpa. Se Paulo ele tinha uma área abrangente para se pregar, nós hoje temos uma dimensão maior ainda do que a de Paulo. Porque mesmo que nós estejamos restritos de algumas situações, e olha que é muito menos do que Paulo passou, mas nós temos um grande campo através da internet para se alcançar vidas, para que vidas sejam transformadas, para que vidas sejam avivadas através desse Evangelho lindo, maravilhoso e puro. Esse Evangelho que tem poder de trazer a vida aos caídos, àqueles que estão mortos. Esse Evangelho que tem um poder transformador. E não existe nenhum outro tipo de livro que seja tão espetacular contra a Bíblia, assim como a Bíblia Sagrada. Então, eu digo para você que está a ouvir, está a assistir este vídeo, levanta-te. O Senhor tem te chamado a pregar o Evangelho. O Senhor tem te chamado a proclamar as boas novas, para que muitos sejam salvos através da sua vida. Que você possa meditar que, assim como Paulo, mesmo estando preso fisicamente por paredes, mas ele conseguiu ultrapassar os limites através do que existia como essência dentro de si próprio, que era o Evangelho puro, e continuou pregando de acordo com as hipóteses e as circunstâncias que estavam lhe acontecendo. Então deixo aqui para os meus amados irmãos, amigos que possam estar vendo esse vídeo. O Senhor te chama para viver um novo tempo. O Senhor te chama para estar de pé
dentro desse tempo, nunca foi tanto tempo de crescimento e de levar a palavra de Deus através da obra missionária, seja feita através da internet ou através de viagens de avião, de ônibus. Talvez algumas coisas estão restritas hoje, mas nós não podemos deixar de proclamar o Evangelho. Que você possa meditar nessas palavras em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém. Glórias a Deus, de volta. Graças a Deus aí por essa mensagem. Obrigado aí ao meu amigo Marcílio por ter se disponibilizado para nos trazer essa mensagem. Deus te abençoe mesmo. Gente, estamos chegando ao fim de mais uma devocional. Muito tristes, não queria acabar, senão a gente passaria a noite toda aqui ouvindo mais, louvando, cada agradecimento. Eu queria agradecer a todos que participaram. Deus abençoe a vida de vocês. E diante disso fica aí o exemplo de Paulo para nossas vidas. Que mesmo preso, ele não deixou de forma alguma de levar o Evangelho de Cristo, de proclamar as boas novas. Que a partir de hoje Paulo venha nos encorajar a fazer realmente missões, enquanto existe a liberdade para a gente. Não só a liberdade de ir e vir, não estar preso, mas sim a liberdade de expressão e a liberdade de culto. Que Deus ele possa te ensinar e te encorajar a realmente a fazer missões. Missões não é simplesmente você sair daqui para outro país ou para algum outro lugar. Missões também depende do seu irmão, que muitas das vezes está precisando ouvir uma palavra sua. Então, se permita ser usado por Cristo. Deus abençoe a todos. Peço que continuem orando por esse ministério, para que Deus venha nos dar estratégia e meios para fazer a sua obra. Deus abençoe a todos. Até a próxima terça. É crer no que não se pode ver. Esperança gera forças pra lutar. Sua dor não será para sempre, vai passar. Deus te ouve e responderá o seu clamor. Mesmo que pareça não ter fim e cansado pense em desistir, a noite passa, veja a luz do amanhecer que ilumina toda a escuridão. Mesmo que não haja explicação, Ele te encontra e te faz permanecer. Deus é poderoso pra fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, do que pedimos ou pensamos. Deus é poderoso pra fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele vai além dos nossos planos. Ele é Deus. Mesmo que pareça não ter fim e cansado pense em desistir, a noite passa, veja a luz do amanhecer e amanhece que ilumina toda a escuridão. Mesmo que não haja explicação, Ele te encontra e te faz permanecer. Deus é poderoso pra fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, do que pedimos ou pensamos. Deus é poderoso pra fazer infinitamente
infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, do que pedimos ou pensamos. Deus é poderoso pra fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele vai além dos nossos planos. Ele é Deus. Ele é Deus.